Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos de volta à nossa Semana do Perdão. Eu espero que vocês estejam animados e prontos para mais um momento de reflexão, aprendizado e, acima de tudo, transformação em sua vida. Hoje, no segundo dia especial desse evento, nós continuaremos a explorar o tema do perdão e dessa vez vou falar como o perdão, é forte para impactar positivamente a nossa jornada pessoal e espiritual. Agora, antes de prosseguir, eu gostaria de lembrar a você que essa semana foi preparada com muito carinho, muita dedicação, pensando em cada um de vocês que assistem sempre os meus vídeos na internet, que são alunos da Bíblia Comentada. Então, se você perdeu o primeiro dia, não se preocupe, porque o vídeo ficou gravado e disponível no aplicativo A Bíblia Comentada, onde você pode assistir e acompanhar tudo o que foi compartilhado, está bem? Então, fique tranquilo. Depois desse vídeo, você baixa o aplicativo e aí você tem todo o conteúdo ali. Eu aproveito também para agradecer a todos os que estão participando conosco aqui pelo YouTube. Se você ainda não baixou o aplicativo, como eu falei, faça isto assim que terminar esse vídeo. Assim você não vai perder nenhuma surpresa, não apenas dessa semana, mas de outros conteúdos que a gente preparou para você lá. Agora, nesse segundo dia, nós vamos continuar abordando questões importantes sobre o perdão e eu tenho ainda testemunhos, assim, impactantes para mostrar para você. Além disso, nós vamos ter reflexão da Bíblia e a orientação de profissionais que estão aqui para auxiliar você em sua jornada de perdão. Agora, antes que eu me esqueça, vamos juntos fechar os olhos e ter a parte talvez mais importante desse momento, que é quando nós falamos com Deus? Oremos então. Amado Senhor, graças te damos pela vida, pelo amor, pelo dom de viver em tua presença. Peço-te, Senhor, em nome de Jesus, que tu possas estar com cada um que está comigo nesse momento. Independente do problema, do desafio, da luta que enfrenta ele ou alguém a ele relacionado, que o Senhor possa colocar a tua mão nesta situação. E, enfim, Pai, que possamos, com alegria no nosso coração, contemplar a beleza da tua santidade. Amamos, Senhor, o teu nome, de um modo imperfeito, falho, fraco, precisando do teu perdão, mas ainda assim te amamos. Aceita-nos para a honra e glória de ti. Eu faço essa prece em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. O assunto de hoje pode influenciar toda a sua vida futura, porque eu vou falar do impacto do perdão até para o futuro da sua vida. Então fique ligadinho até o final, porque tem muita coisa que vai esclarecer para você essa temática e dar passos firmes para que você possa seguir na busca de reconciliação, de cura, de paz interior. Então fique ligadinho comigo até o final. Olhando para essa questão que eu falei do perdão e o nosso futuro, nós podemos levantar este assunto de uma maneira bem objetiva. E eu posso dizer para você que existem dois caminhos nesta jornada: perdoar ou não perdoar. Contudo, apenas um desses caminhos, isto é, o caminho do perdão, pode lhe dar libertação do mal que tanto lhe afligiu no passado. O perdão é, acima de tudo, uma nova chance que você dá para você mesmo. Um recomeço não somente para o agressor, para o ofensor arrependido, mas principalmente para aquela pessoa que de alguma forma foi vítima daquele algoz, daquele agressor. Então, antes de começar o assunto de hoje, eu preparei um vídeo especial que eu quero responder uma pergunta que me fazem com frequência com relação à Bíblia Sagrada. Então, nós vamos ver esse vídeo e depois nós voltaremos com a temática do perdão. Preste atenção. Qual a melhor Bíblia para estudos? Qual a tradução que eu uso em minhas aulas e como ter acesso a escritos originais em grego, por exemplo? Estas são apenas algumas perguntas que eu recebo diariamente nas redes sociais. Mas a resposta é mais simples do que parece. Quando se trata de um estudo bíblico aprofundado, eu não uso apenas uma tradução ou uma Bíblia. Eu uso quantas versões estiverem ao meu alcance. Se determinada passagem da Nova Versão Internacional, por exemplo, está de acordo com o texto original, talvez outra passagem possa estar melhor traduzida na Nova Almeida Revista Atualizada. Portanto, não há uma tradução superior ou perfeitamente traduzida. Se algum texto causa confusão, a melhor saída para quem não tem acesso aos idiomas originais da Bíblia é comparar traduções. Inclusive, existem sites e aplicativos que ajudam você a fazer isso em vez de comprar várias Bíblias, por exemplo.
Agora, se você quer ir direto à fonte, mas não tem conhecimento de grego, hebraico ou aramaico, a gente pode dar um jeito nisso. Basta você se tornar meu aluno no plano anual do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Ali você tem acesso não apenas aos comentários bíblicos que eu estou colocando, mas também a aulas de introdução ao grego e ao hebraico. Sem contar que muitas aulas eu mostro também como a Bíblia está nos originais e como nós podemos entender aquele texto nos dias atuais. E então, você está preparado para se aprofundar no texto da Bíblia? Clique no link, se inscreva e eu aguardo você. Se tem uma coisa que, graças a Deus, eu nunca experimentei é lidar com alunos desinteressados. Então, eu agradeço muito a Deus por isso e agradeço também a você que está sempre interagindo com a gente. Muitas pessoas já deixaram conteúdos, comentários, testemunhos a respeito do vídeo de ontem. E se você não assistiu, então corre lá no aplicativo e assista, tá bem? E muito obrigado, porque a sua presença e o seu entusiasmo, o seu interesse em estudar a Bíblia é um combustível para eu preparar conteúdos cada vez melhores para você. Uma das melhores coisas que um professor pode experimentar é perceber claramente o aprendizado e o crescimento de seus alunos à base daquilo que ele ensina. E eu acredito que você tenha participado do programa de ontem e agora eu gostaria de saber então, já que vários deixaram o seu depoimento ali, no seu caso específico, qual foi a parte da abertura da Semana do Perdão que mais lhe emocionou? Isso, eu quero saber da sua emoção. Não apenas elogio, mas a sua emoção. Aquilo que mexeu lá com os seus sentimentos. Então, por favor, deixe nos comentários, porque isso será uma forma de nós até conhecermos melhor a você. E será um prazer que a nossa equipe terá de ler cada uma das respostas que vocês apresentarem, tá bem? E se você não estava aqui conosco, como eu falei, fique tranquilo, o vídeo vai ficar gravado lá no nosso aplicativo A Bíblia Comentada, o acesso é gratuito e você pode baixar e assistir quantas vezes quiser dentro do aplicativo. Então, depois do nosso encontro hoje, corre lá, baixe o aplicativo no seu celular e aí você está livre para curtir todo o conteúdo que tem ali dentro. Agora, o que nós vamos fazer nesse momento é assistir um quadro que promete ser uma boa lembrança da Semana do Perdão. Vamos descobrir juntos quais as formas e as oportunidades que os nossos entrevistados perderam por não conseguirem perdoar. A nossa equipe foi às ruas e ouviu a voz do povo. Veja o que eles disseram. Você já deixou de perdoar alguém e no final percebeu que se prejudicou mais do que a outra pessoa? A gente está aqui na rua para descobrir se isso acontece com frequência. Já deixei de ir em um lugar, você me lembrou um lugar específico, eu já deixei de ir em um aniversário para não encontrar uma pessoa que me desagradou. Eu já senti dificuldade para perdoar, mas acabei perdoando. Às vezes eu já deixei de ir a algum lugar pelo motivo daquela pessoa estar lá e aquela pessoa, eu cometi o erro com ela, não ela comigo. Já, com certeza. Eu já perdi algumas oportunidades, um jantar de namorado, podia ter ido e foi muito gostoso lá, todo mundo contou, mas eu acabei perdendo por causa disso aí. Ser ali, quem sabe, até um pouquinho egoísta, né? Há muitas histórias tristes, infelizmente, mas não sem esperança de perdão, de reconciliação. Tenha certeza, não importa qual seja a sua história, ela tem solução. E a gente traz esses casos, a gente ouve as pessoas na rua, para você ver que você não está sozinho naquilo que você está sentindo. O testemunho do grupo, um grupo de apoio, onde você vê pessoas passando por situações semelhantes ou até mesmo idênticas à sua, mostram que você não está sozinho, que há esperança para o seu caso, outros venceram, você pode vencer também, e enfim, você pode, através da experiência do outro, encontrar também uma forma de descobrir a sua própria jornada de crescimento com Cristo Jesus. Eu espero que esses depoimentos, essas falas, estejam ajudando você na sua reflexão e na sua caminhada. Agora, a especialista que vai nos ajudar hoje é alguém que muitos dos meus alunos já conhecem, porque ela é minha amiga, nós já fizemos podcast junto, já fizemos live junto. Eu estou falando da escritora e jornalista Fabiana Bertotti. Ela é especialista em desenvolvimento pessoal. Então eu a convidei para falar com a gente um pouquinho sobre a sua experiência a respeito desse tema do perdão e algumas dicas valiosas que ela tem para você. Então fique ligadinho. Fabiana, é com você.
é preciso que o perdão comece na família, senão eu não me desenvolvo. Não importa o quanto sucesso eu tenha, não importa quanto dinheiro eu ganhe. Se eu não perdoar as coisas que me aconteceram no seio da família, eu não vou para frente. E eu não vou para frente não só em termos, as pessoas atribuem sucesso sempre à relevância ou a dinheiro. Não, eu não vou para frente como ser humano. Porque entender as pessoas que vieram antes de mim, que me criaram, perdoar as suas faltas, é entender que elas foram humanas. Antes de ser a minha mãe, a Dalva é uma mulher. Era uma mulher com dores, com traumas. As coisas que aconteceram na vida da gente, todas elas vão deixando marquinhas. As experiências que eu vivi, as coisas que eu ouvi, as sensações que eu tive, tudo isso vai construindo quem eu sou e a maneira como eu lido com as coisas. Então, se coisas negativas me aconteceram lá atrás, eu vou associar aquelas experiências às sensações ruins que eu tive. E logo, quando eu vou tomar uma decisão, quando eu vou fazer uma escolha de vida profissional, pessoal, familiar, eu vou ter essas referências como base para as minhas escolhas. E muitas vezes eu vou deixar de fazer coisas interessantes, de ganhos importantes para a minha vida, baseada nos medos e nos rancores que o passado me fez viver. Então, quando eu entendo quem era o ser humano antes de serem meus familiares, eu tenho mais recursos para perdoar eventuais falhas, porque eu, como ser humano, eu falho, e eles também. Eles não são entidades separadas, especiais, ou de um outro nível de dimensão, só porque se tornaram meu pai, minha mãe, meu tio, minha irmã, meu irmão. Eles são seres humanos. Viver é sofrer, viver é sentir dores, é resolver problemas, é buscar um mínimo de ordem no meio do caos. Isso é viver. Em algum momento da vida, algumas pessoas quiseram crer que a vida era um conto de fadas da Disney, porque os contos de fada reais, eles são terríveis. Tem morte, sofrimento, pai que abandona os filhos, mãe que come os filhos. Você vai ver os contos clássicos que a gente tem desde a Idade Média, é uma tristeza, uma tragédia. A vida de todo mundo tem dor, tem frustração, tem traição, tem desapego, tem abandono. Não é só a minha, não é só a sua. Em diferentes níveis, todos nós experimentamos essas coisas. Entender que isso faz parte da vida já me ajuda a não achar que eu sou o alecrim dourado, que só eu que estou sofrendo, que só eu que sou... Não. E o perdão faz parte disso. As pessoas estão constantemente errando. É por isso que nós precisamos perdoar constantemente. E não só por elas, por nós. A gente não precisa ficar futucando, cutucando as coisas ruins que nos aconteceram, mas fingir que elas não aconteceram não resolve a minha vida. Então eu perdoo não só porque a pessoa merece, aliás, às vezes nem merece mesmo. Eu perdoo porque eu mereço não carregar esse peso da ofensa pro resto da minha vida. Sabe quando você aprende uma coisa e você descobre, aprendi a dirigir. Agora eu sei como passar marcha, como frear, eu sei que eu tenho que dar a seta ali, Então, a partir desse momento em que eu aprendo a perdoar, as pessoas têm menos impacto negativo na minha vida. Eu consigo viver uma vida mais leve, porque eu aprendi que aqui eu viro a seta, aqui eu freio, aqui eu passo a marcha. Perdão é uma atitude, é um comportamento de aprendizagem emocional constante. Quando eu aprendo a perdoar, a minha vida se torna fácil. Não porque não vai ter empecilhos, não porque não vai ter intercorrências, não. É porque eu sei como eu vou me conduzir dentro dessa regra. Então, não é fácil as pessoas me atingirem. Como eu sei dirigir, não é fácil eu bater um carro, não é fácil eu sofrer um acidente e morrer, não é fácil alguém bater em mim, aprendi direção defensiva, por exemplo. Quando eu aprendo a perdoar, também. Não é fácil as pessoas me colocarem lá embaixo, me destruírem, acabar com a minha autoestima. Não é fácil. Eu sei perdoar. E porque eu sei perdoar, você não tem tanto poder sobre mim, mesmo que você me ofenda. Obrigado, Fabi. E então, vocês gostaram das dicas que ela deu? Eu tenho certeza que se você aplicar essa teoria na prática, você vai ser muito beneficiado, porque já deu certo com milhões de pessoas, por que não dará certo com você? Agora, tem uma coisa também importante aqui, é você testemunhar a sua experiência de vida. E lá atrás eu pedi para você deixar o seu depoimento aqui daquilo do vídeo que está mais mexendo com as suas emoções. Então escreve para a gente aqui, se você não escreveu ainda. O seu depoimento, o seu testemunho vai ser bom para você mesmo, que você estará exteriorizando os sentimentos e vai ajudar outras pessoas
assim como o depoimento, o testemunho delas tem ajudado você. Não precisa ser apenas um testemunho de vitória. Fale também das suas dificuldades, daquilo que você ainda está enfrentando, daquele leão que você tem que matar cada dia para poder sobreviver aos seus traumas, aos seus desafios emocionais. Faça isso agora mesmo, tá bem? Eu realmente acredito que vocês todos estão entendendo perfeitamente qual é a importância, o cerne de conversarmos tanto sobre esse assunto do perdão hoje. Agora, mesmo assim, eu acho importante destacar uma questão que ela é deixada de lado muitas vezes. Pode até ser que alguém aqui tenha certa resistência quando o tema é desenvolvimento pessoal. Elas têm resistência talvez por uma crença limitante ou por não querer se envaidecer ou até mesmo por acreditar que esse assunto não é uma prioridade em sua vida. Mas não é por aí. O ponto que eu quero chegar é que você precisa hoje e a partir de hoje ser a melhor versão que Deus tem para a sua vida. E assim Deus pode usar você como uma ferramenta no plano dele para alcançar outras pessoas. Você pode ser um instrumento na mão de Deus. Então aprenda uma coisa e não esqueça disso. Superar os problemas do passado e se tornar alguém melhor não é definitivamente uma atitude egoísta. Pelo contrário, é algo que você pode fazer por você estar tendo a certeza de que Deus está abençoando você e na sua cura você estará abençoando aqueles que estão ao seu redor. Ou seja, a sua cura, o seu crescimento, o seu desenvolvimento espiritual e emocional é uma forma de honrar, em primeiro lugar, a Deus e também aquelas pessoas que mais se importam com você. A história que eu tenho hoje na Bíblia fala exatamente sobre isso. Eu já estou com minha Bíblia aqui na mão, e se você tem alguma à sua disposição, então pegue a Bíblia aí, leia o texto comigo, ou pelo menos partes dele. Nós vamos focar hoje numa história que está no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 37. Uma história fantástica, que aliás, mexe comigo todas as vezes que eu volto a estudá-la. É a história de José. Gênesis 37, verso 1 começa assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Aqui eu tenho algumas questões interessantes sobre José. Primeiro que quando eu falar da história de Jacó, começa por José. Isto mostra um preferencialismo, na maior parte das vezes não assumido, que aquele pai tinha em relação àquele filho em especial. Muitos pais não admitem isso, mas às vezes acontece de você apreciar mais um filho do que outro, talvez porque é o que lhe dá menos trabalho, às vezes é o oposto, o filho que dá mais trabalho é aquele que é mais, assim, protegido. Enfim, não quero entrar no mérito da questão, mas isso existe. E existiu também ali no caso de Jacó. E José, de certa forma, também não tinha muita inteligência interpessoal para lidar com a situação. A Bíblia já começa colocando uma nota a respeito dele, que não é necessariamente um elogio. José era um fofoqueiro. Isso, porque ele sempre contava para o pai, relatava para o pai a má conduta dos seus irmãos. Então a gente aprende que Jacó, mesmo sendo um homem piedoso a Deus, isto não inibiu que sua família tivesse filhos com problemas emocionais sérios, e eu diria seríssimos. E esses filhos, por sua vez, tinham um irmão ali que era mais amado do seu pai, de Jacó, e isto causava uma inveja nos irmãos de José, uma situação assim de desconforto. E para piorar a história, José sonhava com um futuro em que ele teria a proeminência sobre toda a sua família, inclusive sobre seus pais. Eles ridicularizavam José, tratavam com bullying, e é interessante que a primeira coisa que nós notamos aqui nessa história de amor e ódio, de bullying em família, é que, na verdade, eles debochavam de José. A Bíblia diz que eles chamavam-no de sonhador, num sentido completamente pejorativo da palavra. Lá vem o sonhador,
Mas esta forma, essa prática do bullying, era justamente porque José tinha algo que eles não tinham, virtude, vontade de viver e, acima de tudo, o apreço e a aprovação do pai Jacó. Muitas vezes na vida você sofreu bullying na infância e você se sentiu diminuído por isso. Ah, é porque eu era feio, porque eu tinha muita espinha. Então, na sala de aula sempre debochavam de mim, colocavam um apelido. Mas acredite no que eu estou falando, porque há, inclusive, comprovação acadêmica disso. Há estudos em psicologia que confirmam o que eu vou dizer. Na maior parte das vezes, o bullying é provocado contra uma pessoa não porque essa pessoa é inferior, é justamente o contrário. Quem pratica o bullying vê na sua vítima algo virtuoso que ele mesmo não tem. Por isso ele odeia tanto aquela pessoa. Você tem vários casos disso. E eles se tornam realidade, especialmente na fase adulta. Mas aí a história de José passa por uma nova etapa. Quando a Bíblia fala que Jacó deu de presente para José uma túnica especial. A Bíblia vai relatar isso e, mais uma vez, nós vemos ali as intrigas de família, onde o pai amava um filho declaradamente mais do que os outros, talvez não assumisse isso, mas amava. E esse pai agora resolve dar para José uma túnica especial. Aí está aqui no capítulo 37, e aqui no verso 19 fala novamente do bullying dos irmãos, quando eles dizem, lá vem aquele sonhador. Agora, quando eles falam aqui, lá vem aquele sonhador, foi justamente quando Jacó deu a túnica especial para José e ele foi se encontrar com os seus irmãos. Na verdade, essa história da túnica diz justamente o seguinte, veja bem, vou ler a partir do verso 34. Disse-lhe o pai é José, vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com seus rebanhos e traga-me notícia. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, o que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Olha bem, até então, José era apenas motivo de escárnio, zombaria e bullying dos seus irmãos. O que mudou agora que de objeto de zombaria, ele se tornou um alvo a ser morto? Você só procura matar algo que está ameaçando a sua vida, a menos que seja um assassino, alguém frio, sem nenhum sentimento. Nenhum de nós somos assassinos. Alguém só tenta matar algo que está vindo contra a sua vida. Você tem uma arma, vem um monstro, um urso atacar você, você atira nele, ou um ladrão vem até você, você tem uma arma, você mata. Não, você não é um assassino, você está fazendo aquilo para se defender. No caso dos irmãos de José, eu não posso dizer que eles eram apenas assassinos frios, porque antes eles não tentaram matar José. Mas alguma coisa mudou agora que eles planejaram sua morte. O que seria? Se você respondeu a túnica especial que Jacó deu para ele, você acertou. No Antigo Oriente Médio, túnicas multicoloridas, como certamente era aquela de José, tinham um significado de liderança. Hoje, as cores das roupas são obtidas de modo artificial, então eu posso ter uma camisa vinho como essa que eu estou usando, verde, amarela, azul, de várias cores. Naquele tempo, a coloração do tecido era por via natural. Então, algumas cores eram muito caras. A maior parte das pessoas tinham roupas ou túnicas em tom pastel. Para ter uma túnica multicolorida, significava que você gastou um grande dinheiro ali. Inclusive, no Egito, existe um painel na tumba de Beni Hassam, e nesse painel você tem uma caravana, um clã de semitas que desciam ao Egito para comprar alimento, muito similares à família de Jacó. E ali é possível vermos várias pessoas do clã vestidas de branco ou em tom pastel, porém, os líderes do clã estão com uma túnica multicolorida. Matou a charada? Quando José
veio com a túnica multicolorida, aquilo foi uma mensagem para os seus irmãos. Eles entenderam que o pai dele havia nomeado o próprio José para ser o líder do grupo assim que o pai morresse. Então, uma vez que ele se tornaria o líder do clã, ele poderia vingar dos seus irmãos de todo o mal que eles fizeram para ele. Em outras palavras, até ele aparecer com aquela túnica, ele era apenas um bobão sonhador. Quando ele apareceu com aquela túnica, ele se tornou uma ameaça. Por isso, ele deve ser morto. A necessidade dos irmãos de matar José não é moralmente justificada de maneira alguma. Não matarás, diz o mandamento. Mas ela é psicologicamente compreendida. Não justificada, compreendida. Eles viram nele agora uma ameaça. Temos que liquidá-lo antes que nosso pai oficialize a sua posição como líder do grupo e ele passe a vingar de todos nós que durante toda a sua vida fizemos sempre bullying contra ele. Por isso intentaram matá-lo. Felizmente, o plano não foi exatamente o de matá-lo. Alguém deu uma ideia ali, com um pouco de piedade, que eles o vendessem como escravo. E aí José é salvo daquela situação, mas ele não é levado de volta para a casa dos seus pais. Ele vai para o Egito para ser escravo. Lá ele continua com a sua fidelidade, ele continua com a sua competência, ele era um jovem talentoso e vai morar na casa de Potifar. Em pouco tempo, adquire a confiança do seu senhor, mas é traído por uma mulher perversa, a esposa do seu senhor, a esposa de Potifar, que simula uma situação de adultério na qual José, na verdade, era inocente. E ele foi novamente preso. Quando ele foi jogado na prisão, ele ficou anos e anos ali, amargando 2 vezes por algo que ele não tinha culpa. A inveja dos seus irmãos e a sedução da mulher de Potifar, sedução à qual ele rejeitou, ele resistiu. Até que finalmente a história conta que num momento assim de providência divina, ele é descoberto pelo faraó, tirado da cadeia e diante de faraó ele adquire a posição de primeiro-ministro do Egito, o vizir, o homem mais poderoso de toda a terra do Nilo, depois do faraó em pessoa. E no final da trama, aliás, que você deve ler no livro do Gênesis, ele se encontra novamente com seus irmãos. É curioso que José teria muitos motivos para odiá-los ainda mais, e ali ele estava, como dizemos lá em Minas, com a faca e o queijo na mão. Se ele quisesse vingar dos seus irmãos ali, ele poderia. Ele sofreu por causa deles. Toda a sua tragédia começou quando a inveja deles e o medo deles fez com que os mesmos o odiassem, o tentassem matá-lo, o jogassem numa cisterna. Depois veio a caravana dos ismaelitas, o venderam como escravo. Ele também deveria ter muito ódio da mulher de Potifar, que fez com que ele fosse preso injustamente. E no frigir dos ovos, ele poderia desenvolver até um ódio por Deus. Mas José escolheu perdoar, soltar. E foi nessa escolha do perdão que ele conseguiu a liberdade emocional para si e para os seus irmãos. Às vezes, nós estamos correndo o risco de nos prendermos ao passado de tal maneira que deixamos de viver o presente e ainda mais o futuro. Talvez o seu caso não envolva tanto dinheiro e poder como no caso de José. Mas eu quero que você conheça agora uma história da atualidade, a história da Geni. E como o perdão libertou essa mulher. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com o testemunho dela. Eu fiquei casada, no primeiro casamento, quase 25 anos. Faltava 3 meses para 25 anos. Tinha um casal de filhos, eu tenho. E sempre foi um relacionamento conturbado, né? Sempre. Mas eu tinha aquela fé, né? Esperança de mudança. Eu não queria separar, eu não queria nada disso, porque eu queria que mudasse, né? Tudo isso. Mas não foi possível, né? Chegou a separação, por quê? Porque ele conheceu uma outra mulher e começou a se relacionar com ela. E aí, com o tempo, a gente percebe, né? E assim, Deus mostrou para mim. Aí eu fui
conversar com ele. Eu falei, olha, eu já sei, coisa e tal, não sei o que. Daí ele sentou e abriu o jogo mesmo. Aí ele saiu de casa. Até ele foi, né? Mas ele se arrependeu e voltou. Falou, Geni, eu me arrependi, eu acho que vamos tentar novamente? Eu falei, vamos. Dei uma nova chance. Então já começou aí a questão do perdão. Mas passado uma semana ele veio e falou assim para mim, olha, não era isso que eu queria mesmo, eu tô aqui, mas a minha mente está lá. E se eu ficar com você, é por questão de pena, de dó, né? Passado algum tempo, logo que ele foi embora, ele se arrependeu novamente. Ele foi, morou com ela, aquela coisa toda, mas ele voltou. E ele falava para mim, Geni, hoje eu sei que eu era feliz e não sabia. Eu não queria mais voltar, porque eu sei o que eu passei os 25 anos da minha vida. Eu falei, Deus, se eu voltar vai começar tudo outra vez, eu não quero passar o que eu passei. Meus filhos sofreram muito, foi muito difícil. Aí eu falei, não, Deus, eu tenho que conversar sobre isso com o Senhor. O que é que eu faço? O Senhor sabe que eu não quero voltar, mas o Senhor sabe também que eu vou obedecer ao Senhor se o Senhor falar assim. Mas Deus tocou no meu coração, não era para voltar. Nesse meio tempo, o meu filho conheceu a filha dela e começaram a namorar, os dois. Filha da mulher do meu ex-marido. Então já foi o primeiro processo do perdão, né, que Deus trabalhou na minha vida. Eu falei, não tem nada a ver. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Eles se casaram e eu amo a minha nora. Eu falo para ela, você não é minha nora, você é minha filha. Aí eles não teve como, né? Tanto o meu ex-marido como ela tiveram que vir em casa, né? Então foi outro processo. E não tenho nenhuma mágoa do meu ex-marido, não tenho mágoa dela. É como se, sabe, é Deus, né? Porque eu mesmo sei que eu não tenho capacidade. Eu, Geni, humana, imagine. E aí eu comecei a minha vida novamente, né? E assim, foi um tempo muito difícil, porque eu sabia ser casada, 25 anos. Eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, eu amo essas coisas. E eu fui conversar com o meu pastor. Meu pastor falou assim, Geni, por que você não volta a estudar? Eu falei, né? Já senti assim Deus direcionando. Quando eu entrei na faculdade, comecei a estudar, aí eu comecei realmente a viver, sabe? Porque parece que foi abrindo. Falei, encontrei o que eu queria, encontrei e me realizei. Louvo a Deus de todo o coração, de todo o sofrimento que eu passei nesse tempo. Porque se eu sou a pessoa que eu sou hoje, foi por causa desse processo. Eu me comparei assim, me vinha na mente, sabe quando aqueles soldados que não tem que passar por aquele lugar e muitas vezes ele se arrasta pela lama, mas vai. Era isso que vinha na minha mente. E Deus me transformou nesse sentido, de entender as pessoas, de ter um novo olhar. E eu creio que foi tudo esse processo. E ainda estou em processo, até o fim da minha vida, né? Eu ainda estou em processo. Que história forte essa, não é mesmo? Que história complicada. E eu tenho certeza que você entendeu que, apesar das dificuldades, foi o perdoar, o soltar o outro que trouxe paz de espírito para a Geni e desenvolvimento na própria vida dela, desenvolvimento pessoal. Não foi fácil, eu tenho certeza, conviver com pessoas que magoaram tanto você, que machucaram o seu sentimento. Ela sabia o que era isso na prática, não porque leu um livro, mas a história dela de superação pode ser a sua história hoje. Escreva o que eu estou falando, pode ser a sua história hoje. Agora, mudando de assunto, vamos ao desafio do nosso encontro. O desafio de hoje irá envolver a nossa comunidade no aplicativo A Bíblia Comentada. Então, repito, se você ainda não baixou o aplicativo, você pode fazer isso agora mesmo. A inscrição é gratuita e você participará de várias interações ao longo da Semana do Perdão, todas ali no aplicativo. Agora, pense então numa oportunidade que você conseguiu aproveitar graças ao perdão que você deu a uma pessoa. Conseguiu pensar? Se você tem uma história desse tipo, escreva essa história, publique em nossa comunidade. Eu tenho certeza
que o seu depoimento vai fortalecer a vida de muitas pessoas e este apoio aos outros vai voltar para você mesmo, que vai ficar cada vez mais forte e mais bem resolvido com os traumas do passado. Amanhã, nós vamos conversar sobre o perdão bíblico. Você já ouviu falar nessa expressão, perdão bíblico? Será que existe de fato uma definição bíblica de perdão? Então, amanhã a gente se encontra nesse mesmo local, nesse mesmo horário, e não perca nenhum dia da nossa semana especial do perdão. Convide os seus amigos, faça esse vídeo chegar a mais pessoas para que todos possam, juntamente conosco, não apenas estudar o tema do perdão, mas buscar o perdão, encontrá-lo e dá-lo também a quem nós precisamos perdoar. Vamos fazer uma prece para encerrar o encontro de hoje? Ore comigo nesse momento. Senhor, peço-te em nome de Jesus que nos dê cada dia mais a escolha do perdão, o caminho da paz, da reconciliação. E que nós possamos também, Senhor, em perdoando o nosso semelhante, sentir também o perdão que Tu mesmo nos dás. Como disse o Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que seja esta, Senhor, a máxima da nossa vida e que possamos ficar sempre alegres e felizes na Tua presença, em paz de espírito, em nome de Jesus. Amém. Então fique com Deus e amanhã nós continuaremos com esse assunto. Um grande abraço e até lá!